só compartilhar a tela, Agora, pronto. por favor. Aí, muito bem. Então, assim, gente, eu estou falando aqui com um público já qualificado, então, assim, na prática, o que a gente viu, quando a gente saiu da empresa, a gente fez todo um trabalho de validação mesmo, olhando toda a cadeia de valor da saúde, e o que a gente caiu foi no crônico, né? O crônico, ele é o grande problema, como um todo, é quem mais onera o sistema de saúde. O que a gente viu, inclusive, é que, assim, quando a gente, uma empresa de um porte grande, 20% do seu quadro de colaboradores tem o diagnóstico de alguma doença crônica, e esses 20% representa 80% da sinistralidade, né, da taxa de utilização do plano de saúde. E o sistema como um todo, ele não foi feito para o crônico, né, porque se você parar para pensar, todo o sistema ele está moldado para eventos agudos, ou seja, quando eu passo mal, quando eu tenho, né, alguma coisa que está me incomodando, eu vou lá bater na porta do pronto-socorro para poder conversar com o médico, né? Então, o que a gente entendeu, fazendo uma longa história ser curta, é que esse paciente, ele precisava ser cuidado no dia a dia dele, e não só em eventos agudos, não só quando ele está lá no consultório do médico dele, mas nas decisões, nas diversas decisões que ele tem durante o seu dia a dia, decisões de saúde, como, por exemplo, será que se ele parar de tomar o remédio hoje, se ele esquecer de tomar o remédio hoje, ele pode tomar o remédio dobrado, ele tem que tomar o remédio dobrado no dia seguinte? Se ele não dormiu bem e ele está se sentindo fraco, será que ele come uma fruta ou ele come um carboidrato, em caso de hipoglicemia, por exemplo? Se ele sentir uma dor no joelho ao praticar uma caminhada, o que será que ele faz? Será que ele para? Será que ele mantém? Então, existem várias decisões do dia a dia que o que a gente viu é que esse paciente, ele é, digamos assim, desamparado, né, porque ele não tem o contato do WhatsApp do médico dele, ou da nutricionista dele, ou da psicóloga dele, e ele acaba recorrendo, ele acaba entrando pela porta errada no sistema de saúde. Ele vai para o pronto-socorro para poder falar com o médico, e ali é a porta mais cara, né? Então, a gente começou a se espelhar em modelos de sucesso que a gente viu com telemedicina nos Estados Unidos, principalmente, a gente olhou 25 modelos, principalmente Livongo, Omada e Virta. Inclusive, o CTO, ex-CTO da Livongo, porque ele saiu, o ex-diretor da Livongo, é o nosso conselheiro aqui e é quem orienta a gente com relação à tecnologia e à operação. Então, hoje, a gente pega esse intraconsultas do médico dele, no dia a dia dele, então a gente se posiciona como uma terapia digital, toda a nossa interação é remota, a gente não toca no paciente, e ela é personalizada, porque a gente adapta a nossa terapia à medida que a gente vai conhecendo sobre cada paciente. Cada paciente tem a sua forma de se engajar, tá? Então não adianta eu aplicar uma terapia para a Lari da mesma forma que o Wade, da mesma forma que o Vitor, porque o Vitor tem uma característica dele, o Vitor gosta de comida mediterrânea e o Wade não gosta de comida mediterrânea, estou dando um exemplo, né? Então, e aí a nossa tecnologia, ela vai aprendendo sobre cada grupo de paciente e vai sugerindo caminhos, né? A gente tem várias regrinhas de negócios para cada grupo de paciente, aqueles que são mais engajados com a atividade física, aqueles que são menos engajados, aqueles que fazem uma boa alimentação, aqueles que fazem uma alimentação ruim, aqueles que tomam a medicação certinho, aqueles que não tomam. Então, existem uma série de regrinhas de negócio que a gente ativa essas pessoas para poder engajar elas no tratamento, tá? Hoje focados em diabetes DM2, a gente não pega DM1, hipertensos e obesidade, e aqueles que são pré-crônicos também, tá bom? Então, aqueles que não têm o diagnóstico ainda, mas que estão, digamos assim, quase lá. Para o paciente, ele tem um aplicativo, essa é a forma que a gente interage com ele, através da tecnologia, onde ele pode abrir simplesmente o chat agora e conversar com o nosso time de saúde em caso de qualquer dúvida, e é através do aplicativo que a gente conversa com ele também, tá? Tem um chat que é nosso, é proprietário nosso, funciona como se fosse um CRM, onde todas as informações daquele paciente estão ali, e a gente consegue integrar com laboratórios, hospitais, enfim, toda a tecnologia ela foi construída para isso, apesar que a gente ainda não tem uma integração, mas ela foi toda construída com APIs para a gente tornar esse processo mais eficiente possível. Mas na prática, a gente consegue, o nosso sistema consegue flaguear cada um desses pacientes, né? E isso gera alertas para o nosso time de saúde, que é um outro software que aparece para o nosso time que está monitorando essa população e que fala assim, olha, essas pessoas a gente tem que intervir dessa forma. Né? Então, isso é o que está garantindo para nós engajamento e um desfecho clínico.
Bom, existem alguns dados que eu vou passar rapidamente, porque essas informações estão públicas, inclusive lá no CRIA, mas na oferta a gente mostra dados de engajamento, que para nós é super importante, como satisfação, índice de felicidade e adesão, e dados que representam a consequência do engajamento, como a redução de IMC, redução de peso, tempo no alvo terapêutico, horas de sono, né, desculpa, que isso é super importante, principalmente para o público que tem DM2, a adesão à medicação, redução da glicada com exames. Isso aqui foi um experimento que a gente fez. Então, essa história, ou parte dessa história, a gente já contou para comitês científicos aqui, né? E eu vou contar um pouquinho a trajetória como é que funcionou isso, mas a gente tem 3 doutores no time, pesquisadores com essa preocupação, né, de quando alguma novidade surge aqui dentro, a gente aplicar isso para algum comitê, mostrar, discutir isso com a academia como um todo. Bom, deixa eu passar isso aqui são alguns benchmarks, mas como é que foi toda essa trajetória nossa? Então, estava na empresa lá em dezembro do ano passado, de 2020, a gente sai da empresa, entra para um processo de validação, a gente finaliza a nossa validação do problema em março do ano passado. E aí, a partir disso, a gente começa a criar o que seria a nossa solução, e a gente fez um trabalho ali de fundraising importante. Então, a gente captou R$1 milhão pré-seed, tá? Honestamente, foi com o resultado dessa validação que a gente mostrou para aqueles investidores, são investidores de mercado, ex-sócios do BTG Pactual, sócios da Distrito e outra galera de peso aí, investidores da Stone e tal, para colocar essa operação de pé, porque é uma operação custosa, né? Como a gente não cobrava dessas pessoas naquele momento, a gente primeiro criou a solução, montou o time para poder rodar a terapia e validar a parte clínica dessa terapia, né? E responder a pergunta: será que essa coordenação de cuidado vai trazer um melhor desfecho clínico, vai trazer maior engajamento? Como é que vai ser, como é que o paciente vai corresponder em relação a isso, né? A esses protocolos. Então, foi isso que a gente fez. Esse processo se encaminhou até janeiro deste ano, de 2022, foi aí que a gente começou efetivamente a vender para o mercado, bater na porta das empresas, para falar assim: olha, você topa a gente administrar a sua carteira de crônicos de alguma forma? Então, esse é um processo que começou em fevereiro. A gente vendeu para alguns pacientes no B2C também, mas não é o nosso modelo aqui. Então, essas pessoas continuam com a gente até hoje, tem uns que vão completar 1 ano agora, em agosto, mas alguns compraram, a gente vendeu um pacote, outros a gente deixou lá, porque eram pessoas de classe C, D, só tinha o SUS ali como opção. De lá para cá, a gente multiplicou essa base por 7, né? A gente está hoje com 350 vidas usando o Lincoln. A gente tem agora, em contratos, agora, mais 350 vidas, e a maioria dessas vidas, elas vêm de pilotos, tá? Então, por exemplo, vou dar um exemplo, a gente tem um contrato com a Panvel, que são 200 vidas, a Panvel tem 9.000 colaboradores, mas todas essas empresas querem, né, fazer um piloto primeiro antes de expandir para a população como um todo. Então é isso que eu tenho hoje, vários pilotos acontecendo, né, que no total, até o mês que vem, vai dar mais ou menos 700 vidas dentro da plataforma, então a gente está crescendo aos poucos, né, mas eu consigo crescer verticalmente cada uma dessas contas. Pega uma Panvel aí, tem uma população interessante para se trabalhar. E a gente está fazendo outras parcerias, até com a própria Panvel, para poder oferecer dentro do programa deles de engajamento com a medicação. Eles têm vários programas, são mais de 13 milhões de pessoas dentro dos programas que eles têm, para poder oferecer Lincoln para eles, garantir a retenção deles dentro do ecossistema da Panvel, com o nosso acompanhamento na nossa linha de cuidado. Então, esse é o momento atual, pessoal. A gente está endereçando aqui a nossa solução para uma população maior no mercado, testando, obviamente, vários modelos. Eu tenho um contrato com a Mongeral Egon, eu tenho alguns modelos, eu tenho 2 operadoras de saúde aqui em fase avançada, também de negociação. Então, assim, essa parte comercial é o que a gente está vivendo hoje aqui como startup. E aí, nossa ideia, né, assim, esse funding atual é a gente
literalmente estruturar bem a nossa ida ao mercado, a gente entender para quem que a gente vai vender mais, para quem a gente vai ter mais penetração, mais acesso, quem vai pagar mais pela solução e por aí vai, para que numa próxima fase aí sim a gente cresça com mais qualidade, tá? Eu costumo dizer que se eu tivesse hoje 50 milhões de reais, eu gastaria mal. Então, eu não sei exatamente para quem que eu vou vender exatamente na cadeia de valor, mas eu estou me estruturando aqui como empresa para isso, tá bom? Então é isso, pessoal. Assim, como rodada, é isso daqui que a gente está. A gente tá fazendo uma rodada de 2,4 milhões. Isso nos dá 18 meses de operação, sendo que até maio do ano passado a gente não aumenta nenhum real na nossa linha de custo atual, tá? Então é basicamente esticar o nosso runway até lá, o nosso tempo de pista até lá, para a gente trazer esses contratos para dentro de casa, a gente entender bem essa operação mercadológica, para aí depois fazer crescimentos ao longo do tempo, porque vai precisar. Mas, assim, grande parte do investimento é em equipe, tá? Muito pouco aqui, quase não tem mídia, não tem eventos ou nada nesse sentido. Então, é isso, pessoal. A gente estava com a rodada aberta no CRIA, como o Fernando explicou. Existe uma vantagem de se entrar no CRIA. O CRIA é a nossa rodada para investidor anjo. E aí, quem entra pelo CRIA tem um desconto nesse valuation. Nosso valuation hoje está em 12 milhões pre-money. E aí, pelo CRIA, o que eu negociei com eles é um valuation de 9,6, tá bom? Então espero ter respondido aí a maioria das perguntas que estão na cabeça de vocês. Beleza. Beleza, pode encerrar a apresentação para a gente começar. Beleza. Tá, quem tiver perguntas, levante a mão. Victor, como é que está sendo em termos de validação da solução? Vocês já estão conseguindo validar, quer dizer, que há uma economia, como é que vocês estão demonstrando o resultado para o contratante? Hoje a gente não consegue mostrar ROI ainda. O retorno do investimento ele vem ao longo do tempo. Quem trabalha aqui com operador entende que esse é um processo que vai no mínimo 12 meses de operação. Então, o que eu estou fazendo hoje, inclusive com a Panvel, eu falo assim, olha, me passa aí os dados de utilização com a operadora de saúde, porque eu vou voltar nesses dados de tempo em tempo para poder avaliar o quanto que a gente está conseguindo reduzir em sinistralidade. Essa é a ideia. A Livongo, por exemplo, até conversando com o Dave, que é o nosso conselheiro, eles conseguiram gerar bons dados de redução de custo depois de 2 anos. Mas, assim, isso naturalmente vai acontecer. O que a gente está fazendo é trabalhando a saúde das pessoas e, obviamente, ao se trabalhar a saúde das pessoas, você acaba reduzindo o sinistro dela, né? Só o fato dela conversar com a gente e não ir para o pronto-socorro, isso já é uma ação de redução de sinistralidade. Então, mas a gente não consegue medir isso agora. O que eu coloco de KPI? Engajamento, métricas de desfecho clínico, então, enfim, satisfação no geral, né? Utilização. Então hoje é isso. Muito bom. Professor Evaldo, você como endocrinologista investidor, quais são... Mas olha, esse discurso que eu ouço de muita gente, né? Esse discurso, a gente tem o exemplo lá no Fleury, que foi colocado, né? Quer dizer, o que vocês têm de diferente, né? Porque vocês estão num mercado aí que tem uma competição agora, todo mundo me diz a mesma história, né? Quer dizer, então, o que é que vocês têm de diferencial? Eu gostaria de saber o que vocês imaginam que vão fazer que vai ser diferente dos outros. Essa seria a minha... Perfeito. Olha, cortou um pouco aqui, mas eu entendi que a pergunta é em relação ao diferencial. Olha, honestamente, novas soluções vão surgir principalmente por conta da telemedicina, né? Isso faz parte. É igual você perguntar para o Nubank há um tempo atrás qual era o diferencial do Nubank. E aí o Davi Vélez vai falar assim: o cartão roxinho não é um diferencial, mas eles tiveram uma baita capacidade de execução, né? Então a gente aposta muito na nossa capacidade de execução. Hoje a terapia que a gente usa os protocolos, eles são protocolos públicos. Porque a gente pega o protocolo que é recomendado pela Associação Brasileira de Diabetes, pela cardiologia, por todas as instituições, e a gente condensa isso tudo numa linha de cuidado.
Ah, qualquer um pode fazer isso? Eu acho que qualquer um pode fazer isso, mas é aqui que a gente está trabalhando hoje para poder entregar valor, né? O nosso diferencial hoje é em relação ao que existe no tradicional. O tradicional hoje não consegue acompanhar o paciente, e não é só colocando um aplicativo, e não é só colocando um aplicativo e um time de saúde. Existe uma execução aqui, né? Então, por exemplo, a gente está aprendendo quais são os protocolos que dão mais certo, quais que não dão certo, para que tipo de público, os menos engajados, como é que a gente tem que atuar com esses menos engajados, os médios engajados, os mais engajados. Então, existe essa inteligência que a gente está criando aqui, que, obviamente, no futuro, o que a gente quer construir é uma inteligência artificial para poder sugerir caminhos para o nosso time de saúde atuar de forma mais eficiente. A gente não tem isso hoje, porque a gente não tem volume de dados, mas esse é o que naturalmente vai acontecer. Então, vai ficar muito mais fácil tomar uma decisão de qual protocolo adotar com cada grupo de paciente. Então, sendo muito honesto, eu coloco o nosso diferencial no nosso time e também num timing, né? Hoje eu acho que assim existe um timing interessante para poder se investir em plataformas de acompanhamento contínuo no geral. Perfeito. E, Victor, a Laís, a Laís Velo, ela pergunta, quando você traz sobre engajamento e desfecho clínico, você atrela esses resultados a pagamento? Eu sei que vocês estão imaginando aí um pagamento variável. Eu queria também que você abordasse esse ponto. Obrigado, Laís. Excelente pergunta. Isso é algo que eu já coloquei na mesa por uma operadora. Qual é o problema hoje, né? Para eu sustentar um desfecho clínico aqui, por exemplo, eu entrar no sucesso, eu falar assim, olha, se eu reduzir 5% aqui, eu vou dividir essa conta com você, eu preciso de capital para poder me sustentar durante essa operação. É caro. Então, imagina que esse resultado ele vai vir depois de tanto tempo. A mesma coisa se eu atrelar o pagamento ao próprio desfecho clínico, à redução da glicada e por aí vai. Então, esse é um problema que eu tenho hoje como uma startup. Agora, esse é um modelo que pode ser feito para uma empresa que está melhor capitalizada, certamente. Se eu tivesse aqui um poderio financeiro maior, certamente eu estaria testando, mas hoje eu estou buscando um crescimento um pouco mais sustentável. Eu vou lá e eu cobro pela vida ativa. No futuro, aí eu acho que isso pode ser uma outra realidade para a empresa. E a precificação vai depender do número de vidas? Só para eu entender. Hoje eu estou testando esse modelo também, mas eu cobro de duas formas. Ou a vida ativa, então eu vou lá, chego numa população e falo assim, olha, eu vou oferecer para a sua população inteira, somente quem ativar. Então imagine que eu tenho lá 100 pessoas elegíveis, eu vou dar um exemplo aqui. E aí 50 pessoas dos elegíveis, eles ativaram. A empresa só paga em quem ativou. Tá? Hoje eu cobro um modelo de subscription mesmo, receita, uma assinatura, R$35 por vida ativa. Agora, outro modelo que eu estou testando, que eu já vendi, tá? São 400 vidas que eu vendi agora. Eu pego a população inteira, são 400 vidas, eu cobro R$5 por vida, e aí eu monitoro essas 400 vidas, sendo que dessas 400 vidas, eu sei que uma parcela delas vai se engajar. Mas eu gero dados em cima das 400, como eu gero dados também em cima daquelas que se engajaram. Então, são pontos diferentes aqui que eu estou tentando entrar, e eu sei que tem clientes diferentes. Uma empresa ela pode ter um willingness to pay maior para poder pagar os R$35 por vida ativa, mas uma operadora, por exemplo, às vezes não vai me pagar os 35 por conta do tamanho da população, né? Perfeito. Eide, eu gostaria que você fizesse a sua pergunta, por favor, ou a sua provocação, o que for. A provocação, Vitor, mais ou menos você responde agora há pouco, mas a jornada de saúde que você faz com os seus pacientes tem uma interação grande do próprio paciente, entrando com os dados, para você ir personalizando perfil de tratamento, perfil de faixa etária, perfil de vários perfis, e aí você montar, se você vai montar um grande BI, porque a ideia dessas interações, e principalmente para os planos, às vezes não é dar a jornada ou cobrar essa jornada, e sim vai ser o teu banco de dados. Como que você interage nesse processo aí com o paciente versus o seu BI? Perfeito. Essa é a nossa intenção no futuro, né? Mas no futuro porque é só uma questão breve. de timing, de timing mesmo, né?
Mas hoje eu coleto os dados dele, eu pego glicemia, pressão arterial, eu pego quantas horas ele dormiu, e aí dados comportamentais, como, por exemplo, se ele fez a caminhada dele do dia, se não fez, quanto tempo. Então, eu pego uma série de dados hoje e eu consigo desenhar vários modelos, né, vários perfis, vai. Isso tem um valor descomunal para vários players aí da cadeia, não só para a operadora. E aí, como tecnologia, estou avançando em integrações. Então, por exemplo, a gente já está integrado no Google Fit para poder pegar dados de atividade física. Agora, à medida que o tempo for passando, eu vou pegar dados ali do próprio glicosímetro, da pressão arterial e tal. Mas isso é uma questão, por isso que eu falo uma questão de tempo, né? Para eu ter tempo de desenvolvimento mesmo da tecnologia. Mas a ideia é isso, é sugar o máximo de dados possível, e aí eu posso criar novos modelos de negócio. Eu costumo dizer que em startup é confiar muitas vezes menos no plano de negócio que está sendo desenhado agora, porque ele pode mudar semana que vem, e confiar mais no time que está por trás da operação, né? E aí é isso. Hoje é isso. Eu estou cobrando por vida ativa, tal, mas amanhã o meu BI ele consegue pagar toda essa operação muito mais do que eu estou cobrando hoje. É trazer o intangível para o tangível. Muito bem, exatamente. Eu queria que o Harold fizesse eu queria que o Harold, na visão dele de saúde suplementar, veja, Harold, você vê, como é que você vê as barreiras para a saúde suplementar adotar essas soluções? Porque me parece que, na prática, pelo que eu vejo, Vitor, tem uma atração importante vindo do mercado já de saúde corporativa, né? Grandes empregadores querendo incorporar isso. Como é que você vê isso, Harold? Na verdade, você tocou num ponto bem interessante, que você tem dois grandes consumidores desse produto, né? Um seria a corporação, em geral, né? Um grande cliente, como a Panvel, por exemplo, e, obviamente, o mercado de operadoras de saúde. É uma jornada bastante interessante, que, de um lado, você tem um público consumidor ávido, ou seja, você falar com RH, qualquer RH minimamente antenado quer fazer isso, mas, normalmente, ele olha para quem paga a conta final da conta de saúde. Diretamente ele olha a minha conta de saúde que eu pago para a operadora, quem paga a conta no final do dia de não ir no pronto-socorro ou não é a operadora. Ele não consegue entender que essa conta é dele, na realidade, né? E do outro lado, a operadora sempre tem a questão de prevenção para a operadora é algo que a conta de ROI não existe. Eu sou muito cético com relação a isso. Na verdade, nós montamos na empresa há 18 anos atrás, 19 anos atrás, um modelo em que nós determinamos o seguinte: nós vamos montar esse modelo de prevenção porque nós acreditamos nela, mas a gente não vai fazer conta porque a gente vai perder um tempo desgraçado para chegar em alguma conclusão, e provavelmente a gente vai chegar na conclusão várias vezes de que a conta não fecha. Por quê? Você tem a questão do turnover do beneficiário. Então, a operadora olha muito o quê? Eu tenho 10 mil beneficiários, vou crescendo, mas boa parte deles se desliga da companhia ao longo do tempo. Então, o tempo da jornada do beneficiário dentro da operadora não é o mesmo tempo da jornada dele dentro da empresa ou dentro da própria patologia. Acho que o grande desafio que o Vitor tem pela frente é como trabalhar essa questão, né? A operadora tem que entender o seguinte: se ela conseguir, durante a janela de 6 meses, 8 meses, em que a pessoa estiver vinculada ao programa algum tipo de redução, isso tem que ser considerado como um resultado positivo, né? Se você conseguir não ter uma internação, melhor ainda, obviamente, né? Mas tem que juntar, na realidade, uma série de resultados. Por isso que é importante o modelo de cobrança, que o Vitor colocou. A operadora normalmente vai querer jogar a empresa dentro do risco. Primeiro que ela não sabe calcular o risco e acha que o seu preço está muito caro. Isso é normal. Chegar a essa equação, na realidade, e balizar um preço interessante, eventualmente correr algum risco, como você falou, para modelos de negócio específicos, talvez seja uma saída que você ganhe em escala. Eu concordo com você, eu acho que é isso. Assim, eu sei que o tempo está acabando aqui, só dando uma palavra final. Obrigado, Harold, mas o ponto é justamente esse: uma operadora ela tem autoridade no mercado, e nós, Lincoln, aqui, como startup, a gente precisa se aliar a grandes players, né? Então, em conjunto, eu acho que pode ser um casamento interessante. A Livongo cresceu muito assim.
A Omada também cresceu muito assim. Quando a gente pega o MySugar, que é uma empresa que tinha até pouco tempo atrás mais de 600 mil em pouco tempo, pessoas com diabetes nos Estados Unidos, ela fazia o contrário. Ela estava junto com a indústria farmacêutica. Era de graça para todo mundo, várias pessoas usavam, só que a indústria farmacêutica pagava na recorrência da compra do remédio, que é um viés interessante. Hoje, quem mais me procura é a indústria farmacêutica. Assim, mas assim, gente, com ajuda, eu falo sempre assim, ó, eu acho que esse é um mercado que o mais importante, ter pessoas que conseguem abrir portas, para nós é o que a gente hoje mais precisaria, talvez até mais do que o capital, pessoas para poder nos abrir portas para a gente fazer os testes, né? Como uma boa startup precisa fazer. Uma colaboração, claro, está acabando, mas o case da Livongo de terapias em geral, psicoterapia, é bastante interessante, porque a gente acaba olhando muito, aconteceu a pandemia, teve um crescimento elevado e as empresas se viabilizaram. Mas eu colocaria que o case da Livongo de terapias, ele tem um passo anterior, que é as operadoras não se prepararam para um negócio chamado ROL, em que a ANS foi incrementando a cobertura, e ninguém tinha estrutura operacional para fazer credenciamento, para entender se o profissional de psicologia era adequado ou não adequado, se ele era indiano, se ele tratava determinadas patologias ou não. Então, o mercado foi atropelado. Tá? No caso das doenças crônicas, é triste, porque o mercado sabe que elas existem. Mais ou menos sabe o que acontece. E a rede de atendimento está pronta. É triste falar isso, né? A gente está pronto para a doença, exatamente aquilo. Quando está agudo, eu sei o que fazer. O mercado de operadoras, tá? Talvez achar uma sacada para tentar quebrar essa questão seja uma boa saída. Perfeito, esse é o ponto, né? Aqui no Brasil, Vitor, que você tem? Qual que é o custo do o paciente que tem diabetes? Qual que é o custo médio? Tem uma estimativa entre? Olha, o que eu vi, eu não tenho o dado aqui agora, mas é que ele chega a custar mais de 5 vezes do que um paciente saudável. Mas eu teria que confirmar esse dado, tá? Para não falar uma besteira aqui no valor. Isso é uma média, né? Eu lembro que eu tinha um dado específico de PS, uma ida de pronto-socorro de um paciente diabético com uma leve descompensação, não saía por mim, isso considerando o hospital de primeira linha, tá? Não saía por menos de R$ 2.500 a R$ 3.000. A jornada era, entra no PS, faz todos os exames, vai para o médico, passa para outro médico, no tempo, toma a medicação e estabiliza. Então depende muito do ponto de entrada, e se tiver internação, obviamente, você tem casos aí de 500, 250, R$ 1 milhão. E tem gente que, assim, que a gente ainda hoje não está medindo isso, mas ela deixa de ir para o PS só com uma interação que a gente faz, numa dúvida que a gente responde sobre o remédio dela. Tem gente que estava aplicando a insulina de forma errada. Então tem uma série de situações, né, gente? Então, que ao longo do tempo a gente vai desenvolvendo, né? Acho que é mais ou menos por aí. É interessante. E como é que vocês têm, né? E em termos de contexto de captação de investimento, quão desafiador está sendo captar investimento esse ano, Victor? Olha, eu já trabalhava, eu era Venture Capital antes, né? Então, eu nunca vi isso no Brasil. O Brasil ele estava vivenciando um início de uma crescente de investimento de capital de risco. Não era que o mercado também já estava consolidado aqui. Se a gente pegar até dados, no primeiro trimestre deste ano, o Brasil investiu 1,5 bilhões de dólares. Os Estados Unidos, que já é um mercado bem amadurecido, né, e que está numa decrescente investimento de capital de risco, investiu 75 bilhões. Então, existe uma diferença muito grande ainda de maturidade, né, que a gente já estava evoluindo. Quer dizer, cada vez mais as pessoas estavam investindo, pessoas, empresas e fundos em empresas de inovação, em startups, né? Então, o que aconteceu foi uma queda. Existe um problema de liquidez no mercado, né? Isso a gente vê bastante, eu converso com várias pessoas. Tem gente que fala assim para mim assim, Vitor, eu tinha o dinheiro separado para poder investir na Lincoln, mas estava tudo em Bitcoin.
porque esse investidor investe em risco e ele coloca startup e Bitcoin no mesmo guarda-chuva, infelizmente, porque são coisas diferentes, né? Um é especulativo e o outro não. Então existe isso, tá? Não posso... A gente readequou todo o nosso plano, a gente tinha um plano muito mais agressivo, e a gente readequou. O nosso valuation está muito próximo do valuation da rodada passada, esse com desconto, né? E o nosso plano é basicamente manter o time atual. Então não tem... O que acontece também é que aí vários empreendedores que pegaram muito dinheiro no ano passado sem necessidade, isso acabou queimando um pouco a figura do empreendedor, que está aqui tentando inovar, está tentando fazer diferente, está tentando fazer mais barato, mais prático para o consumidor lá na ponta. Então, e aí o que aconteceu? Esse empreendedor acabou tendo que demitir 50 pessoas, 40 pessoas, contratou agora, mês passado, no mês seguinte demitiu. Então, esses erros de gestão acabaram prejudicando um pouco a imagem de um empreendedor de startups que está fazendo um trabalho sério, e o momento também de liquidez acaba prejudicando também. Então esse é o cenário atual, mas eu acho que assim, os bons empreendedores acabam conseguindo, né? Então, e aqui estamos nós também conversando com vocês aqui nesse sentido. Não, bem legal. Obrigado aí pela apresentação, foi ótimo. Pessoal, quem quiser, a gente coloca aqui, vai colocar os dados. Só a Gerrita que fez uma pergunta, é possível relacionar hiperutilizadores do sistema de saúde aos crônicos? Quer dizer, na prática, vocês têm uma base vocês têm acesso à base de dados para saber o pré, porque para você saber se funciona, você tem que ter acesso ao pré, né? O que esses... A gente está pedindo agora. A gente chega a primeira coisa que eu peço é isso, para eu comparar, à medida do tempo, eu comparar. Imagina, se eu já tiver integrado isso com uma operadora, seria sensacional, né? Ter esse dado. Então, a nossa ideia é justamente quando eu entrar numa empresa, eu pegar toda a utilização daquela empresa do plano de saúde, e à medida que for passando o tempo, 6 meses, 12 meses, 18 meses, por aí vai, eu vou comparando, né? Então, a empresa solicita novamente e a gente faz novas comparações. Tem algumas startups que têm essas bases já, em conjunto com as operadoras. A Wellbe é um exemplo deles, é uma parceira nossa, que a gente quer utilizar disso para poder, óbvio, com consentimento de todo mundo, né, gente? Mas para poder gerar o dado do ganho da eficiência com a gestão do crônico. Perfeito. E a Laís coloca que é importante alinhar isso tudo com a LGPD, né? Com certeza. Sem dúvidas. A gente a gente tem um trabalho com uma empresa externa, a gente já foi todo mapeado, a gente tem ferramentas, treinamento, tem todo um processinho que a LGPD garante e que a gente está conforme. Óbvio que alguma coisa pode acontecer, mas nós como empresa, a gente tenta minimizar ao máximo, né, que essa coisa aconteça. Geralmente o que acontece é chega aquele e-mail na caixa de e-mail de uma pessoa, de um colaborador, falando assim, olha, troque sua senha aqui. Não é nem um vírus, não é nada, e a pessoa fala, olha, o TI está falando para trocar a senha. A pessoa troca a senha, entra essa pessoa de fora e rouba todos os dados. Isso acontece demais. O que você tem que fazer aqui é tentar evitar isso com treinamento, que é o que a gente faz aqui e a gente já tem feito. Perfeito. Então, perfeito. Bom, Vitor, muito obrigado por todas as colocações. Coloca aqui no chat os dados da oferta para quem quiser saber mais, como investir, tal. Investir no CRIA é bem legal, Sou bem fã de crowdfunding. Jade. Obrigado, Fernando. Obrigadão mesmo, viu? Parabéns aí pelos avanços. Que não é fácil empreender no Brasil. Em 2014, eu fui lá com o professor Evaldo e com uma turma boa, a gente conheceu a Almada Health. Cara, lá em 2000, lembro que eles estavam levantando na época $9 milhões de investimento, quer dizer, a gente sabe que precisa de muito investimento para fazer isso acontecer, né? Não é barato. Tudo bom, Jade? Ei, Fernando, tudo bem? Vocês me ouvem bem? Sim. Jade, você pode apresentar em uns 10 minutinhos a Radar Fit, o que vocês estão fazendo, os avanços? Né, para o pessoal, aqui está o Evaldo, que tem a turma da Bossa, tem um pessoal que é corporativo, o pessoal são membros do Health 9, pessoas interessadas aí em saber mais sobre a sua solução e soluções inovadoras. Não, perfeito, Fernando. Inclusive, obrigada pelo convite de a gente bater esse papo aqui. Vou até pedir desculpas, eu entrei pelo celular porque hoje foram tantas calls que deu pau.
Meu computador morreu, olha, para vocês verem que é verdade. Meu Tranquilo. computador acabou de morrer de bateria, então vou fazer aqui pelo celular. A gente está Tranquilo. levantando uma rodada de 5 milhões aqui em paralelo, então a gente está nos finalmente com alguns fundos e hoje foi aquela batelada que vocês adoram fazer com a gente, né? Bom, seguindo então, a RadarFit é uma health tech, uma game tech, né? Então, só contextualizando, a gente criou uma tecnologia de saúde e uma tecnologia de game para a gente resolver a dificuldade que as pessoas têm de ter uma vida saudável. Essa dificuldade tem uma causa raiz que é a falta de resultado imediato. Então, se você senta para comer um prato de refeição saudável, você não termina esse prato e fica instantaneamente com a saúde que você quer. Você faz uma atividade física ali de 60 minutos, você não termina a atividade física e está instantaneamente com a saúde e o corpo que você quer. Fato é, gente, que hábitos saudáveis não geram resultados imediatos, as pessoas ficam desmotivadas e acabam abandonando esse estilo de vida. Ou fazem sazonal, né? Igual corpo do verão em 2023. Então, assim, a população brasileira está mais... Quando a gente fala de saúde, a população brasileira entende que saúde é corpo. Eles não têm aquele cuidado de, nossa, prevenção, viver mais tempo, qualidade de vida. Não, eles entendem mais no tom de vaidade. Enfim, a gente usa isso que a gente precisa entender como é que os funcionários, como é que os usuários pensam para a gente engajar eles, né? E aí a RadarFit é um game de saúde, né? Então o usuário, ele faz o cadastro dele, monta um avatar 3D, ele passa por uma anamnese de saúde, colocando informações como idade, altura, peso, gênero, se possui algum problema crônico de saúde. Esses dados servem para a nossa inteligência artificial de saúde, que a gente criou dentro de casa, personalizar a rotina desse usuário. Então, a gente personaliza a rotina desse usuário, entregando uma dieta específica para ele, um treino específico para ele, hidratações diárias e mindfulness em formatos de missões saudáveis, tá? E eles vão cumprindo essas missões saudáveis, registrando com fotos esses hábitos saudáveis, ganhando Fitcoins para resgatarem prêmios e participando de rankings, né? Então, no modelo B2B, a gente entrega um ranking exclusivo, personaliza o aplicativo com a cara da empresa. E a gente tem um dashboard de dados de saúde em que a gente consegue comprovar para a empresa a redução do sedentarismo, redução dos níveis de estresse e ansiedade, prevenção de doenças, redução do absenteísmo, engajamento. A RadarFit tem uma adesão dentro de empresas de 75% e um engajamento diário, que em 35% da nossa base são heavy users, que utilizam diariamente, acessando 28 vezes por dia o aplicativo, gastando 40 minutos por dia com a nossa tecnologia, registrando 500 hábitos saudáveis por mês com a RadarFit. A gente tem um modelo B2B como a nossa frente prioritária, a gente vende para empresas, né? Como a nossa tecnologia ela é 100% escalável, ou seja, eu não conecto fulano com ciclano, a gente tem um custo muito reduzido, porque eu vendo 100% tecnologia. Com isso, eu consigo oferecer para a empresa um programa completo que trabalha saúde física e mental por apenas R$ 4,90 por colaborador por mês. Hoje, a gente tem um ciclo de vendas para pequenas empresas de 3 meses e para grandes empresas de 6 meses. A gente tem um ticket médio de empresas de pequeno porte em contrato anual de 12 mil, de médio porte 40 mil, de grande porte 90 mil. A gente tem 40 empresas já na nossa base, né, como clientes, a gente tem 50 mil usuários desde 2020, a gente cresceu em receita bastante nesse último tempo. Então, a gente fechou 2020, que foi quando a gente começou as nossas operações, com 156 mil de faturamento, 2022, 275 mil de faturamento, 2021, 275 mil de faturamento, e agora em 2022 a gente já está com 1,5 milhão de ARR. Então, a gente cresceu bastante em receita, usuários e engajamento. A gente tem um engajamento fora da curva. Para vocês terem ideia, a equipe da Amazon veio para a RadarFit para fazer um episódio, gravar 3 episódios, porque a gente é case lá dentro de engajamento, de dados de saúde. A gente capta dados de saúde com reconhecimento de imagem, uma forma bem única de captar. A gente já tem mais de 10 milhões de dados de saúde captados pela RadarFit nesses dois anos, né? Qual que foi a virada de chave para a gente? Muito legal a gente vender para colaboradores, né? Como um plano de bem-estar inovador. Só que a gente entendeu que existia um outro gap de mercado ainda mais profundo e com mais grana na mesa, que são as operadoras de saúde. Então, seguro de vida, plano de saúde, o que esses caras precisam? Eles têm algumas dores, né? Primeiro, seguro de vida. Seguro de vida, ele conhece o cliente dele em 2 momentos. Quando ele vai liberar o seguro, né? Então, vamos supor, o Fernando quer fazer um seguro de vida, ele vai mandar os exames para a seguradora vai liberar o seguro para ele. Pronto, ele conheceu o Fernando.
Depois, ele só vai conhecer o Fernando se algo de muito ruim acontecer na vida dele e ele precisar ativar o sinistro do seguro de vida. Nesse período, a seguradora tem um gap muito longo sem conhecer a saúde desse usuário final. Então, a Radar Fit soluciona esse problema com dados de saúde para a seguradora. Além disso, a seguradora precisa de um programa de prevenção para reduzir a sinistralidade, né? E o mesmo se vale para o plano de saúde. Então, ele quer um programa de prevenção para os usuários e ele quer reter base e aumentar a base, ter uma diferencial competitiva, uma atratividade, enfim. Então, a gente começou a olhar seguradoras. E como que isso aconteceu? Uma seguradora nos procurou, falando, olha, eu preciso de uma solução assim, assim, assado, eu tenho esses problemas aqui e tal, vocês resolvem? A gente resolve. Se a gente resolve dele, a gente resolve de todo mundo. Então, quando a gente assinou o contrato com uma seguradora, a gente foi atrás de outras, né? E aí a gente começou a ter um pulo do gato muito grande, porque seguradoras contratam 100 mil vidas, 400 mil vidas, 1 milhão de vidas. Então, a gente está nesse momento de tração B2B2C, em que as empresas pagam para os seus clientes finais. E quais empresas que têm interesse? As empresas operadoras de saúde. Então, esse foi o maior pulo do gato que a gente teve, né? Quando a gente fala de tração de receita, enfim. E assim, poderia falar de vários diferenciais da Radar Fit, como o único Serious Health Game do mundo, a mais completa, né, etc. Mas eu acho que o principal diferencial da Radar Fit é que a gente funciona, né? Então, assim, a gente faz as pessoas mudarem de hábitos, a gente realmente engaja as pessoas. Então, esse é o principal diferencial, funciona, faz dinheiro e cresce. Então, acho que é isso. E, assim, uma coisa que a gente teve de muito apoio, né, da Bossa, do Pool Health, da Doma, enfim, é porque, cara, quando eu entrei aqui, o Fernando estava falando sobre isso, né? O mercado de saúde é um dos maiores, mas é um dos mais difíceis. Então, primeiro, ele é difícil porque ele é um mercado que ele é meio, assim, eu quero investir em um negócio de risco, mas eu não quero me arriscar. Então, como é que isso funciona, né? Você quer investir em um negócio de risco, mas você não quer se arriscar, essa conta não fecha. Aí é quando o empreendedor fala, essa conta não fecha, meu amigo. Então, assim, então a gente teve apoio dos maiores fundos, né, para essa trajetória que a gente está percorrendo com a Radar Fit. O objetivo é a gente se tornar a maior ferramenta de saúde, né, ter o maior market share até o final de 2023. Para isso, a gente está levantando essa rodada, uma rodada para a gente focar em marketing, branding, né? Ou seja, a gente ser autoridade, né, como a Radar Fit. Porque hoje, se eu falo Radar Fit, quase ninguém conhece, né? Quem é a gente? Não é ninguém, mais um na fila do pão, né? Então, a gente precisa, basicamente, de marketing para a gente fortalecer, para as pessoas entenderem, né, que a gente é referência nesse mercado. Para isso, essa rodada é uma bridge para a Series A. Acho que, gente, tentei ser rápido aqui, mas, no resumo, essas são as atualizações da Radar Fit. Muito bom, parabéns, Jade, pelos avanços, muito bom, gostei aí gostei do que eu vi, né? Provocações, Caio, quer fazer uma pergunta? Colocação? Oi, Jade, boa noite, parabéns aí pela apresentação e pela trajetória de vocês. Eu fiquei curioso só de saber se esses games de vocês seguem algum tipo de protocolo ou alguma coisa no sentido de orientar essa pessoa que está tentando adotar um estilo de vida mais saudável e além de a atividade física que você mencionou e alimentação, se tem mais algum pilar que vocês trabalham? Sim, perfeito, Caio. A gente tem, né? Primeiro ponto é que a gente tem essa inteligência artificial de saúde que passa a dieta para você, te passa o seu treino, enfim. E agora a gente tem mais uma funcionalidade que é a funcionalidade Check-up Radar Fit. É uma missão dentro do game, como as outras de hábitos saudáveis, você recebe o seu pedido de exame automático no seu e-mail, você faz o seu exame e você registra ele, né, com as fotos dele na Radar Fit. Então, só te trazendo uma funcionalidade disso. Se eu percebo no seu exame, ainda em nível básico, tá, pessoal? Podem baixar e testar, inclusive deem feedbacks. Se eu percebo no seu exame que você está com o colesterol alto, a gente vai rapidamente mudar a sua alimentação. E com isso a gente vai evitar um possível infarto. Então, só mostrando um dos casos aqui, entendeu? Inclusive esse caso é real.
Então, a gente aprofunda muito no campo de saúde naquilo que pode ser escalado, né? Então, nosso foco é sempre escalar a saúde de forma acessível e completa, né? Eu quero cuidar de você de uma forma completa, mas também acessível, com um custo acessível. Então, esse é o nosso foco. Eu rapidamente vi que tem alguém aqui que perguntou sobre público, né? Então, só fazendo um gancho sobre público, a Radar Fit, quando entra dentro de uma empresa, ela entra de olhos vendados, ou seja, eu não sei quem está lá, e ninguém que está lá dentro, quem me escolheu não foi o colaborador, foi o RH. Então, a gente entra de olhos vendados, né? E a gente tem uma adesão muito grande dentro da Radar Fit. A nossa idade média é de 21 a 47 anos, o público é 49% homem e 51% mulher. E por que a gente consegue ter essa abrangência de personas, né? E esse engajamento com todas essas personas? Porque a gente trabalha 4 personas. A primeira, e é a menor, tá, gente? Infelizmente, é aquele cara que quer melhorar a saúde dele. Então, ele vai usar a Radar Fit porque ele quer melhorar a saúde dele. Segunda, e é maior do que a primeira, é quem quer um resultado no corpo, né? Vaidade, quer melhorar o físico. Terceiro, é a pessoa que não quer nem saúde e nem resultado no corpo, porque ele não acredita nisso mais, né? E esse é o maior deles, que é a pessoa que só entra porque ele quer resgatar um prêmio. Eu quero resgatar uma caixinha de som JBL, vou fazer as missões aqui e vou resgatar. Só que no meio do caminho ele ganha o melhor resultado, que é a saúde, né? E quarto público é aquele que já tem uma vida fitness ativa, digamos assim, e ele entra porque ele quer competir com as pessoas, né? Que aí a gente trabalha com o ego. Então, essas são as 4 personas que a gente engloba na Radar Fit. Fala um pouco mais, como é que está essa questão das recompensas, né? Eu sei que vocês já fizeram parcerias com grandes empresas. Atualiza a gente, Jade. Então, a gente tem parcerias hoje com o Samsung, a gente tem com a própria Amazon, entre outras. Então, o usuário ele usa as Fitcoins que ele ganha, né, as moedas virtuais que ele ganha fazendo as missões saudáveis para acumular e resgatar prêmios. Hoje a gente tem uma cartela de mais de 50 tipos de prêmios, que vão desde voucher do Uber, Spotify, Netflix, iFood, lojas americanas, Amazon, a produtos eletrônicos como Alexa, caixinha de som JBL, fone Bluetooth, Airfry, pipoqueira, Mi Bands, enfim. Então, Guerrita, não funciona com cashback ainda, tá? Mas a gente já está com isso vislumbrado no nosso roadmap. Mas voltando, as pessoas vão usando as Fitcoins para resgatar esses prêmios. Só que tem uma outra funcionalidade das Fitcoins que é quem paga pelos prêmios. Quem paga pelos prêmios é a Radar Fit, tá, gente? Então, a gente tem as parcerias que tornam os prêmios mais acessíveis para a gente, tá? Como a parceria com a Samsung, com a Minutrade, com a Amazon, enfim, em que os preços saem a um excelente baixo custo para a gente. E esses prêmios, eles servem para a gente investir em engajamento, basicamente. Então, bem simples a lógica. Só como que a gente faz para a gente não ficar ferrado de caixa, né? Isso sangrar a empresa até a gente morrer lentamente. A gente criou os desafios. Então, eu coloco ali um desafio iPhone, um desafio de uma TV Smart, um desafio de uma bicicleta. Todos os meses tem vários desafios. Para a nossa base inteira. Então, são 5, 10 desafios para a base inteira e as pessoas competem para conseguir esses prêmios. E para eles participarem do desafio, eles gastam as Fitcoins para se inscrever, como se fossem torneios de saúde online. E aí as pessoas preferem disputar por um iPhone do que gastar as moedinhas ali no voucher do iFood. Graças a Deus, a nossa hipótese deu certo. Então, é isso que a gente utiliza como, de verdade, os principais gatilhos de engajamento. Não tem muita robustez de tecnologia, mas a lógica por trás ela é muito simples, na verdade. Muito bom. Muito bom. Em termos de gamificação, quer dizer, essa lógica de gamificação, vocês realmente estão conseguindo, na percepção de vocês, drivar comportamentos em saúde populacional para hábitos mais saudáveis? Sim, com certeza, porque no final que a Radar Fit tem como objetivo, né, a gente tem a tecnologia de saúde lá dentro, que passa todas as informações para as pessoas, e a tecnologia de game vem para ser uma mecânica de fazer as pessoas fazerem aqueles hábitos saudáveis, né?
Então, a gamificação, a gente utiliza ela para mudar o comportamento das pessoas. Como que é para você ter um hábito, qualquer ele que seja? É repetição, isso é uma questão neurológica. Para você ter o hábito, é uma repetição. Não sei se você sabe, mas 42% das coisas que a gente faz diariamente não são tomadas de decisões nossas, são hábitos, são repetições. Por exemplo, quando a gente acorda, a gente não escolhe escovar os dentes. É automático nosso. Eu acordo, tem que escovar os dentes. Já perceberam como às vezes a gente esquece onde a gente deixou o carro? Se a gente trancou a porta mesmo ou não? Mas porque é muito automático do cérebro. Então, o que o cérebro faz? Se você repete aquilo diariamente, ele gasta menos energia e ele simplesmente automatiza isso para você não ter a energia de tomada de decisão. E é isso que a gente faz com a Radar Fit. A gente faz aquele cara repetir aquilo por tanto tempo que aquilo se torna um hábito, né? E eu vou até puxar o gancho com uma pergunta que fizeram sobre concorrência. Nosso maior concorrente é o Gympass, uma vez que ele atinge o mesmo bolso que a gente, RH. A gente não tem concorrente direto de produto, tá? Mas a gente tem concorrentes indiretos de bolso, né? Então, o maior concorrente B2B, por exemplo, é o Gympass, sem sombra de dúvidas. E ele hoje se tornou nosso parceiro de engajamento. Por que o Gympass quer ser nosso parceiro? Não adianta eu oferecer para o Fernando uma barra de chocolate se ele não gosta de chocolate. Assim como não adianta eu oferecer para o Fernando academia se ele não gosta de academia. Então, a gente é parceiro do Gympass para a gente mudar os hábitos das pessoas para que eles passem a fazer atividade física, consequentemente queiram consumir, né? Então, dentro da Radar tem um treino personalizado, mas nas empresas que têm Gympass, a gente aumenta em 25% a 27% a ativação da Gympass lá dentro, porque o cara não só quer fazer os treinos da Radar Fit, mas ele também quer fazer um treino dentro de uma academia. E a gente mudou o comportamento dele, agora ele faz atividade física, então ele quer fazer treinos em academias. Então, é isso. Muito interessante. Parabéns, viu? Muito bacana. E o Gympass não quer investir na Radar Fit, não? Existem conversas, mas como a gente tem um NDA com eles, a gente não pode abrir. Claro, mas parabéns. Eu acho que está muito mais... Jade, e nas conversas prévias, quer dizer, vocês estão hoje em grandes empresas com muitos colaboradores e tem cases muito sólidos. Será que você pode contar de um case específico? Não precisa abrir o nome da empresa? Sim. Olha, tem um case que eles liberaram para a gente contar, que a gente está até colocando num veículo de mídia que sai no mês que vem, que é o case da Votorantim. Eles estão com a gente desde o início da Radar Fit, nesse nosso atual modelo de negócios, né? Então, desde 2020, a gente acabou de renovar o 3º ano com eles. São 15 mil funcionários, né? Brasil, Peru e Estados Unidos, a gente atende de forma Latam. E a gente reduziu o absenteísmo deles em 57%. Só que qual que é o grande pulo? Qual que é o grande fator desafiador? A gente engaja as pessoas debaixo das minas, operadores de minas. O cara está lá embaixo, ele tem pouco acesso à internet, ele não está muito aí para a saúde dele, e a gente consegue mudar o comportamento dele com a Radar Fit, motivo pelo qual a Nexa Votorantim foi premiada como a mineradora que melhor cuida da qualidade de vida dos colaboradores pelo programa da Radar Fit que eles têm lá dentro. A gente foi mapeado pelas mining techs como a tecnologia que melhor cuida da qualidade de vida dos colaboradores. A gente está no mapa deles lá. E aí a gente tem a Jaguar Mining, Anglo Gold, entre outras mineradoras, né? Cara, reduzir 57% o absenteísmo é muita coisa. E aí, infelizmente, a gente não pode abrir métricas de outras empresas, mas um outro case é a própria Petrobras, cliente também, que postou o gerente de saúde deles, o Marcos Marinho, postou no LinkedIn, vocês conseguem ver lá, tem umas 2 semanas, que é a Radar Fit, tecnologia que funcionou para engajar as pessoas que estão, inclusive, nas plataformas de petróleo, né? Então, outro desafiador muito grande é da gente engajar a galera que não só está debaixo das minas, mas também nas plataformas de petróleo. E engajar o administrativo, para a gente, hoje é o mais fácil, mas a gente tem outros... Cara, se a gente engaja pessoas na plataforma de petróleo ou debaixo das minas, o administrativo, para a gente, é o mais fácil. Isso é a maior prova que a Radar Fit funciona, né? Então, além disso, a gente tem como clientes a Nestlé, a gente tem como clientes a Cicobi, a Alelo, Unimed, enfim. Muito legal. Estamos terminando. Alguma pergunta a mais? Legal. Jade, pode fazer.
Opa, desculpa. Eu tenho uma pergunta aqui. Jade, parabéns aí pelo projeto, bem bacana mesmo, o modelo de vocês. Queria saber, do ponto de vista tecnológico, como que vocês estão preparados com isso, né? Você já tem um time, a gente sabe que startup ela inicia geralmente, né, com um time terceiro para dar escala e depois ela começa a ter a própria tecnologia interna, trazendo isso para dentro de casa conforme vai passando o tempo. E qual é o estágio que vocês já estão? Vocês já internalizaram esse time? Vocês ainda têm um parceiro de desenvolvimento? Como que está isso do lado de vocês? Cara, terceirizar a tecnologia é um maior erro de uma empresa de tecnologia. Então, a gente sempre desenvolveu tecnologia dentro de casa. Somos 3 sócias fundadoras, eu, Jennifer e a Tati. A Tati é a nossa CTO, que desenvolveu o Radar Fit do zero. Hoje a gente tem uma equipe de funcionários de tecnologia de 20 pessoas, é a nossa equipe majoritária aqui dentro, dividida entre tecnologia e produto. Hoje a gente tem 40 pessoas na equipe, contando com as 3 sócias, então é um time de fato otimizado, mas é um time que a gente não cresce agressivamente, independente das rodadas, porque a gente aprendeu não só a criar um produto de escala, mas um processo dentro da empresa de escala também, a ponto de 40 pessoas cuidarem de mais de 50 mil pessoas ativas hoje em dia. Então, isso para mim é a verdadeira escala. O nosso time é dividido entre tecnologia, produto, time de saúde, time comercial, time de marketing, suporte e relacionamento. Todos funcionários, obviamente, né? A tecnologia da Radar Fit é própria, desenvolvida dentro de casa, e a gente já está finalizando o nosso processo de patente de propriedade intelectual. Então, basicamente é isso. Graças a Deus, a gente tem uma sócia CTO, né? Porque eu não sei uma linha de código. Eu não entendo nada. Eu olho aquela telinha colorida, muitos números, muitas letras, eu falo, caramba, que isso é grego para mim. Mas a Tati, né, não só desenvolveu a primeira versão, como lidera o time em todas as versões que a gente lançou. Nosso aplicativo tem nota 4.8 na Apple Store e 4.9 na Play Store. Mas foi difícil. A primeira versão tinha uma nota de nenhum. Né? Tinha um pontinho só lá para a gente dos 5. Então, a gente foi melhorando, né, galera? A gente não começa mil maravilhas, mas hoje a gente já conquistou o patamar de boa experiência para o nosso usuário. Excelente, Jade. Muito bom. Aí. Obrigado pela resposta. Obrigado, Jade. Parabéns aí pelos avanços, votos de sucesso na captação. Fernando, muito obrigada pelo convite, é um prazer bater um papo aqui com vocês e atualizar. Muito obrigada mesmo, foi ótimo essa conversa com vocês. Gente, um abraço. Abraço. Tchau, tchau. Pessoal que quiser fazer as perguntas, pode liberar o vídeo, levantar a mãozinha que agiliza. Agora, a Gabriela Rosolém, que é CEO e co-founder da Willow, uma startup que a gente tem acompanhado, vai apresentar. É uma startup que nasceu... Quando que nasceu, Gabi? 2020 veio a ideia. 2020. Também, assim como a Radar Fit, 3 co-founders, né? CEO, CTO e COO. Isso. Bem legal, né? Health Tech super poderosas. Muito bem. Pode apresentar. Obrigada, boa noite, pessoal. Obrigada pelo espaço, Fer. Um prazer estar com vocês aqui hoje. Vou compartilhar minha tela aqui, me avisem quando vocês estiverem conseguindo ver, por favor. Ok. Tudo certo? Tudo certo. Beleza, então vamos lá. Vou apresentar para vocês, então, hoje a Willow, que é a sua assistente de bem-estar. Eu gosto de começar contando um pouquinho da minha história. Eu sou Gabriela, tenho 29 anos, sou formada em engenharia civil e, como toda millennial, eu me considero uma pessoa muito tecnológica, muito empoderada, mas também muito frustrada. Eu sempre me considerei uma pessoa muito sedenta por inovação, por informação, que gosta de estudar, mas quando eu dei por mim, eu me vi com burnout, totalmente infeliz no meu trabalho. E foi aí que eu percebi que eu precisava de ajuda. Eu precisava fazer terapia, mas eu não sabia onde começar, qual tipo de terapia fazer. E aí comecei a minha busca pela internet mesmo, e já me deparei com um dado que me assustou muito, que é que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Isso também assusta vocês?
E aí eu continuei minhas pesquisas e vi também que são mais de 18 milhões de brasileiros que sofrem de transtornos de ansiedade, assim como eu, e que 67 milhões só sofrem de burnout, né, que é uma síndrome que nasce ali no ambiente de trabalho e que já levou a mais de 576 mil afastamentos somente naquele ano de 2020. E aí eu parei para entender o que esses números realmente significavam e eu me deparei com um mercado de alto potencial e que ainda é pouco explorado. E nesse cenário eu encontrei algumas oportunidades, né? O mercado ele já está aquecido, está todo mundo falando sobre isso, já possui alguns players que são muito importantes nessa conscientização do tema da saúde mental. Existe concentração territorial, né? Hoje o Sudeste é a região que concentra mais terapeutas. Hoje, menos de 3% da população brasileira faz terapia, então ainda há muito espaço para a gente poder crescer. E agora o burnout também é considerado uma doença ocupacional, que trouxe esse alerta também para os líderes das corporações. Legal. Mas e eu, Gabriela, como é que eu ia conseguir encontrar a terapia ideal para o meu caso, naquela situação específica? É para isso que nós criamos a Willow. Ela é feita para direcionar e acompanhar a trajetória dos nossos usuários em busca de mais qualidade de vida, proporcionando sempre, claro, um momento de autoconhecimento e de bem-estar, que a gente chama aqui dentro de momento Willow. E como que nós fazemos isso, né? Nós começamos ali com uma inteligência que diz qual que é a terapia mais indicada para cada perfil e também oferecemos a experiência de poder conhecer até 4 terapeutas diferentes por um valor simbólico, que nós chamamos de Willow Pass e hoje é o nosso carro-chefe de vendas. Além disso, dentro da plataforma nós já temos algumas meditações, exercícios de respiração, além do agendamento, do diário de emoções e das próprias sessões online com os terapeutas, né? Essa aqui é a carinha da nossa tela principal da plataforma hoje, que já inclui essas features e novos serviços. E esses serviços foram tirados de uma pesquisa recente da McKinsey sobre o futuro do bem-estar, que revelou algumas categorias que mais interessam os consumidores. E nós resolvemos incluir essas categorias para poder acompanhar o cliente em toda a rotina que envolve bem-estar. Assim, o nosso cliente não precisa buscar cuidados em outras plataformas e pode contar com a Willow para ser a sua assistente em todos os momentos. Nós começamos simples, com uma intermediação que segue um modelo de recorrência, onde 20% é comissionado para o Willow e 80% fica com o terapeuta. E também criamos a nossa moeda digital, que se chama Willex. E nesse ano nós já iniciamos o plano de criar novas fontes de receita, com a assinatura de usuários, esses novos serviços, e também estamos desenvolvendo o nosso braço B2B, criando parcerias voltadas a benefícios dos colaboradores. Os nossos principais concorrentes hoje no mercado são a Zen Club, a Vitude e a Guia da Alma, que foram fundadas ali em média há 5 anos, que já receberam aportes expressivos também, e que com esses aportes eles já puderam avançar no desenvolvimento dos seus produtos, das suas tecnologias, que também está no nosso planejamento ainda para esse ano. Mas em sua maioria esses concorrentes têm um foco ainda muito marketplace, com a busca da terapia e do profissional sendo feita pelo próprio usuário, né, que acaba ficando ainda mais perdido quando se depara com aquelas milhões de opções na tela. E na Willow nós temos que um dos nossos diferenciais é ser realmente a assistente virtual que auxilia na escolha da terapia que mais é benéfica para aquele momento. Então, além disso, né, ele pode contar com a Willow para todos os pilares de bem-estar, o nosso cliente ele é instruído dentro da plataforma e também tem ali a variável de preço como um fator a menos na sua tomada de decisão. Então, a gente facilita toda a sua jornada. E a Willow diz, né, como o Fer já comentou aqui, a Willow já possui um board 100% feminino, com capacidades complementares. Então, eu, Gabriela, que já passei alguns anos no mercado como gerente de projetos, que me deu uma boa base de gestão de orçamento, de cronogramas e visão estratégica. A Mayara, que está aqui hoje também, já estou como líder de operações e atualmente é quem cuida das nossas vendas, garantindo a melhor abordagem para cada cliente, sempre com uma postura de forte de liderança, orientação de resultados.
E quem fecha todo esse ciclo, sempre garantindo uma boa experiência digital, é a nossa CTO Letícia, que conta com experiências em grandes empresas de consultoria e tecnologia, que também nos ajuda com insights valiosíssimos sobre experiência do usuário e transformação digital. Então, além das sócias, nós já iniciamos a expansão do nosso time, e a gente pode ver aqui o peso que essa equipe tem, tanto em habilidades sociais quanto habilidades técnicas, que são apaixonadas pela dor do nosso cliente, né? Essa formação que é crucial para nos posicionar no mercado que está em crescimento e conseguir escalar o nosso negócio. E com esse time, a gente já conseguiu levantar o nosso MVP com baixíssimo investimento e já conseguimos também algumas conquistas. E a ideia da Willow nasceu lá em 2020, no finalzinho do ano, como eu comentei. De lá para cá, muita coisa já aconteceu. Nós já fomos aceleradas pela 49 Educação, nós já batalhamos na TV com outras startups pelo posto de startup mais promissora do Brasil e ficamos em segundo lugar. E hoje, além desses serviços e do lançamento da nossa plataforma própria, nós também queremos lançar o nosso braço B2B e melhorar o nosso engajamento usando gamificação ainda nesse semestre e garantir experiências cada vez mais únicas no futuro através da tecnologia. Bom, com base na nossa estratégia de marketing de vendas aqui, a gente conseguiu projetar um funil de vendas que vai nos levar a um faturamento acumulado para o final do ano de R$880 mil, e a gente espera 700 usuários ativos na nossa plataforma. E estamos buscando um investimento já com uma captação aberta, né, de R$600 mil, que vai ser usado para iniciar o nosso B2B, como eu disse, a Willow como um benefício corporativo, testar novas estratégias de marketing para captação de leads e conversão das nossas vendas, criar novas features demandadas pelos próprios usuários dentro da plataforma e também evoluir a nossa inteligência artificial da terapia ideal. E se a pandemia nos ensinou alguma coisa, é que realmente a saúde física e mental vai continuar sendo prioridade para milhões de pessoas ao redor do mundo por um bom tempo. E nós queremos que a Willow seja uma agente transformadora nesse cenário. Nós acreditamos muito nesse propósito. Obrigada, pessoal. Obrigado, Gabi. Muito obrigado. Muito bom. Aqui, pode perguntar. Oi, Gabi, boa noite, parabéns aí pela sua apresentação. Eu fiquei muito curioso de entender um pouco melhor como é que você faz essa sugestão de uma terapia ideal, né? Tanto levando em consideração a linha, quanto o terapeuta em si, né? Já que o processo da psicoterapia depende também da empatia, né? Do paciente com o profissional. Sim, exatamente, isso é crucial, né? A gente chama isso de match aqui dentro. Então, a gente faz ali um questionário com o nosso paciente dentro da plataforma, ele responde ali algumas sugestões e a gente direciona ele para as vertentes de terapia, né? E a partir disso, ele tem a opção de testar aqueles terapeutas, e aí, nesse teste que a gente chama de Willow Pass, que é onde ele vê se dá liga ou se não dá com o terapeuta, né? Se ele se sente à vontade, se ele gostou daquela pessoa, da energia dela, que tem muito disso também. Então, a gente vai por esses dois caminhos. Primeiro o teste e depois a sessão de descoberta. Perfeito. Shirlane, fala, pode falar. Não, com vontade. Não, Shirlane, né? Com vontade. Não, pode falar, Harold. Shirlane, e depois que a Gerrita. Não, mas pode falar você. Na verdade, o modelo da Willow é um modelo que eu acho extremamente interessante. Eu sou um crítico ácido do sistema de saúde atual, porque, de fato, a gente não entrega uma saúde para a geração millennial, né? A gente ainda olha a saúde como os nossos pais olhavam. Ou seja, a gente tem o desejo de ter um hospital de primeira linha, um hospital de primeiríssima linha, um laboratório altamente qualificado, um médico formado nos melhores centros universitários do mundo, com fellow, etc., etc. E esquece que a saúde para o indivíduo não necessariamente envolve somente um profissional médico ou um profissional de linhas de terapia convencionais. Então, a questão que vocês colocam da integração de outras vertentes terapêuticas, eu considero um grande avanço, porque, efetivamente, particularmente, o mercado terá que chegar no consumo desse serviço, e quem sai na frente, efetivamente, tem vantagem, né?
De qualquer modo, você tem um público consumidor hoje, que é o público individual, que não consegue utilizar isso no sistema público, nem no privado. Acho que um sistema de assinatura, como você falou, talvez seja bem interessante, principalmente para a geração millennial. Sim, é bem bacana. E para a gente o modelo funciona como uma Netflix, né? Então ele passa ali o cartão dele uma vez e sempre cai as moedinhas dele que já são reservadas para essas sessões recorrentes. Sim. Sim, é interessante. Gerrita gostaria de fazer uma pergunta, Lincoln, só para não ficar falando aqui. Porque realmente o gap, né? Eu acho que o acesso a serviços de saúde mental é muito baixo, né? Muito, muito baixo. Você sai dos grandes centros assim, né, realmente é extremamente limitado, né? Gabi, Fernando, pode falar. tudo bem, pessoal? Boa noite. Eu acho que eu complemento o que você trouxe, né? A terapia ela é vista como um ponto de luxo ainda, né? É um mercado que a gente ainda tem que quebrar um certo tabu em alguns ambientes. Tem empresas dando acesso a boa parte aí dos colaboradores através do benefício corporativo, que é onde a gente está chegando agora também para atingir mais gente e entender como a gente começa a construir, né, esse hábito, porque no final das contas as pessoas elas querem se sentir melhores, elas querem brigar menos com a pessoa que está do seu lado, elas querem ter mais inteligência emocional para serem promovidas, então a gente está entendendo um pouco do o que ela quer chegar e não só dizer, você precisa de terapia, todo mundo precisa de terapia, né? Essa construção, assim, da necessidade vai fazer com que a gente consiga, né, chegar cada vez mais nesse entendimento de que a terapia é um caminho e não só um ponto de luxo ou um ponto de reação, né, não de prevenção. Perfeito. E eu acho que a gente tem uma dificuldade de fazer esse raio-x assim, de quantas empresas, né? Eu acho que é um benefício que entrou recentemente para as grandes empresas, mas que ainda é muito pouco, é uma realidade para a minoria das empresas, né? Então, acho que tem muito para avançar, tem muitos temas para avançar. Grande Lincoln, tem alguma questão, provocação? Boa noite a todos. Obrigado, Fernando, por mais esse evento aí super agregador no nosso dia a dia de trabalho. E minha pergunta vai para o Vitor. Antes de mais nada, Vitor, quero agradecer que o nome da sua startup, do seu HealthTech, um dos nomes mais bonitos. Foi em sua homenagem. É um dos mais bonitos que eu consegui, que eu vi ultimamente, meu querido. Parabéns. Vitor, vamos lá. Passando do ponto de vista de prestador de serviço, estou totalmente inserida nesse universo, uma das coisas que mais que a gente debruça mais energia, mais gás de energia, de preocupação, que vai de encontro ao resultado, é o time. O time ele tem que estar totalmente agregado ao nosso processo de atuação e de resultado. Se o time não está, a gente não tem como garantir isso para o cliente final, que é o paciente que está utilizando o nosso serviço. O seu processo de trabalho deu para entender na sua apresentação que é algo bem específico, focado realmente nessas duas patologias. Consequentemente, tem várias ferramentas aí que auxiliam quem está por detrás ali do atendimento a ter um discernimento e tentar focar o resultado da melhor forma possível. Você tem tido problema com o time? Você consegue, tem treinamentos frequentes? Esse pessoal é o pessoal diretamente contratado por você? São parceiros? São terceirizados? Como que funciona essa dinâmica? Bom, Lincoln, aí só por curiosidade, o nosso Lincoln, ele significa Life in Control. Por isso o Lincoln tem uma estratégia de branding por trás. A Livongo, que é o nosso principal benchmarking, o branding dela comunica live longer, para dar longevidade. Foi aí que a gente chegou no Lincoln. E quando você entrou, eu até pensei em fazer uma brincadeira, falar, não, deixa quieto, né? Mas legal. E, bom, em referente sobre a sua pergunta, né? O nosso time é próprio, é o time da Lincoln. Então, por que isso? Para não ter conflito de interesse.
que é o conflito de interesse? Hoje, o modelo tradicional do sistema é o famoso fee for service, né? Então, o médico, a nutricionista, whatever, eles são remunerados por consulta. O que a gente quer fazer é reduzir a consulta. Então, eu pago o mesmo salário, vamos falar assim, para a minha nutricionista, vamos colocar aqui esse exemplo, tá? Ela vai ganhar esse mesmo tanto, tendo mais interações ou menos interações com a população. O que a gente já fez algumas vezes foi, inclusive, remunerar eles um pouquinho a mais se eles, com as metas atingidas de engajamento, que eu acho que assim, quando você faz isso, você alinha os interesses. O que eu quero é essa população saudável, eu não quero essa população me sinistrando, né? Então, eu coloquei lá, olha, a meta é diminuir em 5% de peso dessa população e reduzir a glicada em 2 pontos percentuais. Eles conseguiram bater, todo mundo ganhou um percentual do salário, tá? Então, isso eu acho que foi uma prática legal aqui, aprendi muito com o pessoal que trabalha com medicina baseada em valor, né? Então é isso, tá? Então, assim, a gente leva super a sério, tiver tudo todo nosso, próprio, tá dentro do nosso orçamento aqui. Então, acho que é isso, né? Os treinamentos são feitos por nós, são feitos pelo nosso... A gente tem um médico aqui no time também, que senta para poder analisar junto com eles os indicadores de saúde que a gente vai avaliar, para dar os pesos adequados para cada coisa. Mas eu acho que é um pouco disso, né? A gente tem hoje operação nossa, que tem a tecnologia, time de saúde e o comercial. Comercial sou eu, por enquanto, tá? Eu que bato na porta das empresas e vendo. Maravilha, obrigado pela explanação. E só fazendo um adendo, realmente aqui no Grupo Domo eu sou comercial. Eu não usei ainda trazer esse profissional para dentro de casa, porque no meu caso, eu não sei se é a sua realidade. Esse profissional, para mim, ele não existe ainda, né? Que tem o contexto do meu trabalho, que vai saber vender o nosso negócio da forma que realmente é, que vai entender a necessidade do cliente quando ele faz o pedido, quando ele faz a solicitação, que ele chama para uma conversa. Então, isso eu valido como uma importância ímpar no processo aí de captação de clientes, de preço para o nosso mercado, porque é desafiador, é um desafio diário, né? Eu acho que você vai concordar comigo nessa questão. Deixa eu comentar isso, Lincoln, porque eu faço esse processo justamente por isso. Então, eu faço todo o processo de vendas, eu sou o cara que abre a oportunidade, então eu faço o papel de um SDR, eu abro a oportunidade, eu conduzo essa oportunidade no funil de vendas, eu vendo, eu mesmo faço um contrato que eu tenho junto com uma assessoria jurídica, mas eu faço todo o processo, inclusive dentro do departamento de compras. Então, eu sou a pessoa que vai lá no Ariba, por exemplo, e faz o cadastro. Por quê? Para aprender com esse processo, para eu conseguir escalar meu time de vendas. Na Ace eu fiz isso também. Então, todas as primeiras vendas que a gente fazia lá na Ace, quem fez foi eu. Então, eu fiz várias vezes, várias primeiras vendas, né? Então, eu conduzi, aprendi, enfim, errei bastante, mas eu entendi qual era o processo e depois eu escalei o time de vendas contratando em cima daquela filosofia que eu entendi que era mais correta, né? Então, vendi ele para mais de 65 empresas de segmentos diferentes. Então, é isso. É exatamente isso, Vitor. Você acabou de definir aí o que o Lincoln é, na verdade, aqui para o Grupo Domo. Você é o Lincoln em pessoa, que é exatamente isso. De ponta a ponta, esse processo a gente deixa amarrado. É cansativo? É cansativo, mas é muito prazeroso quando você consegue já sentir no momento de uma captação qual que é o resultado que você vai ter pelas experiências que você já teve de vendas e de absorção desses clientes, né? Isso é, com certeza, sem precedentes para cada tipo de trabalho. Obrigado, Vitor. Parabéns aí pela inovação. Obrigado, Lincoln. Valeu, cara. E, Gabriela, agora você, com esse capítulo, quer dizer, vocês têm aí já uma concorrência, né, no mercado, que já está estabelecida. O que vocês estão concorrendo? E aí você fala que você não quer ser só um marketplace, né? Então, vocês querem construir tecnologia. Que tecnologia exatamente vocês querem construir? E principalmente, como é que vocês vão se diferenciar, ou já estão se diferenciando no mercado? Quer dizer, como é que é o caminho que vocês querem percorrer? Vamos lá, a gente se vê como uma assistente mesmo, né? Acho que essa é a maior diferenciação, assim, além da nossa equipe e das nossas habilidades internas. Mas é trabalhar como uma assistente que vai
ajudar o nosso cliente final fazendo esse direcionamento, mas também ser assistente do nosso RH. Então, a gente não vai ser só um benefício corporativo, né, como os nossos concorrentes se posicionam hoje dentro do B2B, mas a gente ajuda o RH em toda a tomada de decisão. Então, a gente fornece dashboards para ele acompanhar o engajamento dessas pessoas, como eles estão usando, usufruindo desse benefício. A gente oferece mentorias para liderança, acompanha toda essa jornada mesmo de desenvolver essas pessoas para que elas diminuam ali o turnover, o absenteísmo, né? Perfeito. Acho que essa é uma boa visão. E desses clientes que vocês têm essa projeção para esse ano, são clientes corporativos ou são B2C? Não, B2B. A gente está com foco B2B para esse ano. A Willow já nasceu voltada, né? A ideia era realmente atingir esse público B2B, mas a gente entendeu que o B2C seria o nosso caminho inicial para a gente conseguir entender o nosso modelo de negócio, entender toda a nossa operação, desenvolver a nossa tecnologia, para aí sim a gente já chegar mais preparado para alcançar o meio corporativo. Uhum. E quando você fala de assistente, vocês imaginam ter uma automação maior, ter bot, ter realmente desenvolver tecnologia nesse sentido? Até a Letícia está aqui. Uhum. Lê, pode soltar aí as novidades. Desculpa que eu não estou falando muito bem, eu estou de falso. Mas falando um pouquinho dos nossos desenvolvimentos, a Gabi ali já iniciou falando, né, dessa questão da assistente, mas um dos nossos principais pilares a partir de agora vai ser ali como que a gente aumenta a frequência dos nossos usuários dentro da plataforma. Então, a gente quer alcançar nisso, entregando não só essa parte de bot, que é para que a assistente ele recomende o que a pessoa quer fazer, seja para ajudar no agendamento, seja para recomendar um conteúdo, mas também ter as tecnologias ali a dispor dela para que a gente conheça, né, todos os dados comportamentais e consiga captar esses dados, para que a gente insira novas jornadas e conteúdos que façam sentido com o que ela está buscando e também com que facilite ali esse engajamento, né? Seja colocando ali as suas metas pessoais, seja acompanhando toda a parte ali de evolução, desde o primeiro momento, o seu primeiro agendamento, seja também para você compartilhar como você está se sentindo como terapeuta antes ali da sessão e ele consiga te passar exercícios e que isso seja bonificado ali por meio de gamificação, né? Que hoje é uma das principais estratégias de retenção dos nossos clientes. Muito bom, muito bom. Muito obrigado. Mais alguma pergunta, provocação? Eu vi tem uma mão levantada aqui, não sei, deixa eu ver de quem. Shirlane, pode fazer uma pergunta? Desativar meu mudo aqui. Não sei se vocês conseguem me ouvir. Parabéns, Gabi, pela sua apresentação, foi maravilhosa. Gostei muito da tua proposta. Eu sou sou médica, então sou super adepta das terapias, né? Acho que toda pessoa feliz tem que fazer terapia mesmo. E aí, a minha pergunta para ti seria mais ou menos como eu queria fazer para a apresentadora anterior. Eu vejo que há um foco muito grande, né, em colocar as empresas de saúde dentro das empresas. E isso é importante, claro, né? A gente quer trabalhar a saúde do funcionário. Mas eu, como professora universitária, queria te perguntar se existe, né, algum interesse de expandir essa plataforma de vocês, né, para os estudantes da área de saúde. A gente sabe, né, que a gente tem um índice altíssimo hoje, né, de depressão e ansiedade entre os estudantes da área de saúde, é uma pressão imensa, né, a gente está diante hoje de uma geração completamente diferente da minha, por exemplo, né, que muito mais resiliente, né, e tranquila em relação à questão dos estudos mesmo, mas eu vejo essa necessidade, né, no meio estudantil. Então, não sei se vocês já pensaram nessa possibilidade, né, de fazer convênios com as universidades, mas como é que é a ideia para vocês nos próximos anos em relação a isso? Muito legal, Shirlane, adorei sua pergunta. A gente tem um carinho especial com universidades também. Nós três nos conhecemos na faculdade 10 anos atrás, e esse relacionamento foi desenvolvendo ali dentro, então a gente tem muito carinho, nós somos unespianas,
e com a própria Unesp também, que já convidou a gente a palestrar e levar conteúdo para esses universitários também, falar sobre a nossa marca e a importância da terapia. A gente vê esse público com muito carinho. E dentro da plataforma, a gente também entrega algumas outras soluções, né? Não só a terapia com psicólogos para esse público, mas também mentorias de carreira, por exemplo, ou algumas especialidades de oratória, coisas que possam desenvolver essa pessoa com soft skills também para se destacar no mercado de trabalho e se preparar melhor para essa virada, né? Então, sim, é um público que a gente também dá um cuidado especial. Eu acho que do ponto de vista dos empreendedores, atender o público final, o consumidor final, tem um custo de captação de cliente, tem um custo de operação alto, né? Sim. Então, quando eles falam B2B, né? Eu imagino, Gabi, vê se eu estou correto, sim. Quando a gente fala a questão do B2B, é uma questão de custo, né? De aquisição de cliente. Sim, total, né? Trazer essa pessoa para o B2C ainda é muito caro para a gente em questões de marketing, né? O CAC ainda é muito elevado. Então, quando a gente fala do B2B, a gente vê um grande formigueiro mesmo para conseguir atingir essas pessoas, até nos posicionar melhor no mercado, né? Conseguir trazer brand awareness para a nossa marca. Então, é realmente uma estratégia com um custo menor. Perfeito. Alguma provocação, Bruno? Olha, minha única provocação, na verdade, é assim, mais uma vez, parabéns aí, pessoal. Bem bacana. Enfim, eu também sou mais do que talvez um usuário, mas um curioso, enfim, em questão de terapia também. E eu percebi que vocês têm ali terapias, né, holísticas, assim, mais do que o tradicional. E hoje o plano de saúde, ele basicamente só reembolsa o psicólogo, ou seja, a terapia convencional, e a terapia convencional é a terapia mais cara. E, ao mesmo tempo, aquela terapia também que não traz resultado efetivo no curto prazo. Ou seja, você não vê, assim, como o desafio de muita gente aqui, né, falando, cara, cadê o ROI, né? Eu venho da área financeira. Então, para mim, tudo tem que ter o famoso perna e cabeça. Onde é que está o diferencial, né? No final, o ser humano, ele está lá com uma dor, né? Ele vai trabalhar ali um pouco na questão no mental, que no final é tudo, né? Enfim. E a gente tem, assim, o momento que a gente vive tem uma amplitude muito grande dessa gama de terapia, né? E ela vai crescendo e se desenvolvendo, ela está permeando muita coisa, que eu percebo, né? Então, assim, você exemplificou algumas aqui no site, que eu pude dar uma olhada, né? Mas como é que estaria, assim, para a gente conseguir escalar talvez muito mais esse mercado, o plano de saúde teria que mudar esse entendimento, dar no rol, só entender o que está lá pelo psicólogo. Porque o psicólogo está acostumado a fazer o tradicional, que é caro, inclusive, né? E aí você meio que elitiza também esse atendimento. E o que você quer, o propósito é disseminar, né? Ou seja, atingir o maior número de pessoas possível, né? Vocês têm alguma visão nesse sentido, de esse trabalho, digamos, mais político, assim, de como vocês conseguem desenvolver uma abertura, pleitear essa mudança de entendimento de plano de saúde, que pode mudar bastante essa escala de jogo de vocês? Uhum. A gente vê uma possível parceria, né, com esses planos para que a gente consiga engajar melhor essas pessoas dentro da plataforma e talvez conseguir algum desconto dentro do plano. Hoje, o que a gente faz na nossa plataforma para engajar eles com outras terapias que não são as convencionais é justamente usar a nossa moeda digital, né, os Willex. Então, eles são desenhados de uma forma que sempre sobra um pouquinho de Willex para você poder testar uma terapia diferente. E até uma das recomendações, né, de alguns terapeutas nossos, que a pessoa realmente teste, veja se faz sentido para ela, se ela gosta ou não, para que ela consiga realmente experimentar e se desenvolver de alguma outra forma, além como um plus, né, da nossa terapia convencional. Perfeito. Maravilha. Eu pego esse exemplo, só complementando aqui, Fernando, porque no momento que a gente teve o auge da pandemia, muita gente do meu time, inclusive, aqui, e a gente trabalha em home office, digamos, há muito tempo, então muita gente não conseguiu dar conta. A esposa não conseguiu dar conta do marido, dos filhos, não conseguiu ser mãe, não conseguiu dar conta do trabalho, e aí tem mudança, sai do Brasil, vai para fora, aí volta, enfim, né? O mundo realmente ele está mudando muito. Então, assim, eu tive essas experiências próximas a mim, enfim, pessoas muito ligadas a mim, enfim, que de alguma forma eu passei por essa etapa aí da terapia, se precisa de alguma ajuda,
de algo realmente que te atenda. Então, a minha orientação como coach, né, como assim, responsável naquele momento foi procura alguma coisa que te atenda. E assim, procura até atender. Não vai na primeira tradicional, enfim, achando que vai resolver. Então, assim, você já tem que dar aquela amplitude, né, de oportunidade para a pessoa entender. Não é a primeira coisa que te atende, assim como a gente está aqui, né, nesse mundo de startup. A gente vai tentando, houve vários não, olha, isso aí não é o caminho. Então, você tem que ter propósito e seguir firme. Você tem até conseguir realmente o caminho das pedras, né? Exatamente, né? Muitas pessoas vão ainda por indicação, né? O amigo fez uma terapia, gostou, falou que mudou a vida dele, você vai lá, testa e não gosta, porque não é o seu perfil. Então, justamente por isso a gente tem esse Willow Pass para você testar antes de fechar uma recorrência, para ver realmente se dá match com aquela pessoa, se é aquilo mesmo que você estava imaginando que seria. Bacana, pessoal. Muito bom. Obrigado aí. Bom, legal. Agora, quem puder ligar a câmera só para a gente fazer a nossa foto final, mas eu agradeço aí ao Vitor, a Gabriela, ao time, né, ao time da Lincoln, da Willow, Radar Fit, que foi uma discussão bem interessante. Eu acho que as startups, as health techs, né, continuam sendo um destaque, mas eu acho que esse ano, em especial, a captação, nossa senhora, está desafiadora, né? Eu acho que essa é uma conversa boa para conhecer os projetos. Depois a gente tem o grupo, quem quiser, eu acho que o pessoal da Willow pode colocar contato. Eu acho que as 3 startups estão abertas à captação em cheques diferentes, então você vê que tem muita oportunidade aí no mercado e que, de fato, é fundamental o investimento para que as startups continuem vencendo os próximos desafios, né, cara? Esses projetos são projetos caros que exigem investimento, tem muito investimento em tecnologia, pessoas. Agora é aquilo que acho que até a Jade colocou, quer dizer, eu acho que todo mundo tem que olhar com muito critério os custos, né? Porque realmente para conseguir vencer esse momento. Parabéns, Victor, para Gabriela, Letícia, Maiara, muito obrigado a todos que estiveram aqui conosco. Vamos fazer aqui a nossa foto. Visitem lá o site da CRIA, que o Victor colocou aqui, está bem legal os prospectos. Gabi, coloca lá mais informações da captação, como é que vocês estão estruturando, tá bom? Muito obrigado a todos, pessoal. Foi muito bom tê-los conosco. Obrigadão. Isso aí, gente. Obrigado. Parabéns, Valeu, viu? Boa noite. Parabéns, Valeu, Fernando. William. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.